Música. Ei, meus queridos amigos! Hoje, vamos fazer uma viagem mágica ao mundo da mitologia grega antiga. Vamos conhecer uma das figuras mais incríveis do épico antigo, Hércules. Este herói é conhecido por mais do que apenas sua incrível força física. Ele também é conhecido pelas fraquezas humanas que tornam sua história majestosa e profundamente tocante. Hércules é um símbolo da luta contra o mal, a redenção dos pecados e o desejo de superar. Mas por que os mitos sobre Hércules, criados milhares de anos atrás, continuam a nos cativar hoje? Não se trata apenas de suas aventuras, que incluem lutar com monstros e completar tarefas impossíveis. A história de Hércules é um reflexo da eterna luta da humanidade com o caos e o destino. Hoje, vamos dar uma olhada em seus 12 ótimos feitos, cada um dos quais não é apenas um teste físico, mas também uma chance de mostrar qualidades como perseverança, sabedoria, destreza e, é claro, coragem. Também daremos uma olhada na vida de Hércules. Além dos contos de seu ministério e dos infelizes eventos em torno de Niro e de sua ascensão ao Olimpo, essa palestra é muito mais do que apenas lendas gregas antigas. É uma chance de olharmos para a história sob uma nova luz e lembrar que mesmo os heróis mais fortes têm suas lutas. Somos todos humanos e todos cometemos erros. Mas é nesses momentos que descobrimos o que torna uma pessoa realmente ótima. Vamos mergulhar no mundo de Hércules, uma figura lendária que está inspirando gerações há séculos. Junte-se a nós enquanto exploramos a incrível jornada de Hércules, meio deus, meio homem, cuja vida começou. Vamos mergulhar profundamente na incrível história de Ptahli-Bol-Velissan, começando com o deus do Olympus, Eusver. Ele tinha um poder sem fim e uma enorme paixão por mulheres mortais. Seus olhos caíram sobre Alcmene, a esposa de Anfitrion, o governante de Pthh. Ela era uma guerreira corajosa. Alcmene era uma joia absoluta. Ela não era apenas impressionante, mas também era uma pessoa inteligente e de bom coração. Ela veio da ilustre família Perseus, a mesma família que derrubou Medusa, Gorgon, e construiu uma dinastia incrível que deixou sua marca na mitologia. Esta família era o epítome da nobreza, glória e conexão. Os deuses estavam tão cativados pelas virtudes de Alcmene que sabiam que ela seria mãe de um herói que iria cair na história. Mas Alcmene era uma esposa fiel, e ela não cedia à persuasão. Então, Zeus, o mestre da decepção, foi para Anfitrion, que estava na época. Zeus, em sua infinita sabedoria, decidiu conceder a Alcmena um presente especial, uma campanha. Sua jornada juntos durou 3 dias e noites, um tempo que parecia uma eternidade. Nesse momento especial, as mãos do tempo foram movidas pelo divino, permitindo que seu amor floresça em algo verdadeiramente notável. Esse belo conto de Hércules, um homem mortal e um deus por direito próprio, começou quando Anfitrion retornou de sua campanha. Ele sentiu como se algo especial tivesse acontecido, e queria compartilhar essa alegria com o mundo. Alcmene ficou surpreso ao vê-lo, como se eles já tivessem se conhecido. Ela ficou um pouco intrigada, então pediu conselhos ao adivinho Teresi. Teresi revelou a verdade. Zeus havia visitado sua casa e deixou um herdeiro. Você pode imaginar o choque de descobrir que sua esposa havia se tornado parte dos planos dos deuses? No entanto, Anfitrion, sendo um homem de honra, ele estava pronto para enfrentar o desafio de criar uma criança como sua, sabendo que o destino havia lhe dado um papel único, não apenas uma criança, mas o herdeiro da ilustre dinastia Perseus. Em um momento de orgulhos, Zeus prometeu que o primeiro bebê nascido neste dia à família de Perseu cresceria para se tornar um grande líder. Música. A esposa de. Zeus não queria que o filho de uma mulher mortal tivesse um poder tão grande. Hera viu o que ia acontecer e ajudou. Ela fez o nascimento de Alcmene um pouco mais e depois Euristeus nasceu. Ele era outro descendente de Perseu e nasceu primeiro. E assim ele recebeu o trono destinado a Hércules. Mas este foi apenas o começo das travessuras de Hera. Quando Hércules nasceu, Hera enviou 2 cobras enormes para prejudicar o bebê, mas mesmo assim, sua incrível força brilhou. O bebê agarrou gentilmente as cobras com as mãos minúsculas e as apertou suavemente. O episódio foi um belo começo para a incrível jornada de Hércules. Crescendo sob o cuidado amoroso de seu pai, ele aprendeu a arte das artes marciais. Apesar de ser o herdeiro do trono, o verdadeiro destino de Hércules é se enfrentar desafios que tornariam seu nome sempre conhecido. Sua vida, embora cheia de momentos divinos, também foi marcada pelas dificuldades que todos enfrentamos. Desde o início, a vida foi um desafio para Hércules.
Os deuses, especialmente o sempre joia, estavam de olho nele. E o caminho a seguir foi pavimentado com ensaios difíceis que testaram sua força, inteligência e determinação. Mas por que o grande herói teve que enfrentar esses desafios? Vamos mergulhar na história de um dos momentos mais emocionantes da história grega. Hércules não era apenas forte, ele foi o exemplo perfeito de um herói que poderia enfrentar qualquer desafio. Mas mesmo com suas habilidades, Hera, a deusa do casamento, estava sempre vigiando ele, certificando-se de que ele não se empolgava muito. Nesse momento, o caminho de Hèracles cruzou com a adorável Migaia, a filha do rei Ficrion. Eles eram casados. Parecia que, depois de todos os primeiros desafios, a vida de Hèracles finalmente encontrou um pouco de paz. Mas Hera entrou novamente, interrompendo essa paz. Ela decidiu que desta vez, seu castigo deveria ser mais cruel. Hera enviou a loucura de Hèracles e perdeu a capacidade de dizer a diferença entre realidade e ilusão. Este foi o desafio mais difícil de sua vida. Ele matou seus próprios filhos, e de acordo com algumas versões do mito até dizem que sua esposa estava lá para ele quando ele finalmente teve um momento de clareza. Ele viu o que havia feito e foi dominado pela dor. Este foi um grande ponto de virada em sua vida. Oprimido de culpa, Hércules foi a Delfi para pedir conselhos ao oráculo of Apolo. O oráculo declarou que a única maneira de ser limpa desse pecado era obedecer a Euristeus, o rei das Micenas, e seguir suas ordens. Porque Euristeus foi o resultado direto da intervenção de Hera. Euristeus, que nasceu um pouco mais cedo que Hèracles, tornou-se governante graças enquanto Hèracles estava esperando por seu destino, ele foi inteligentemente enganado por Euristeus. Embora Hércules fosse superior a Euristeus no VSM, ele foi forçado a cumprir suas ordens. Esta foi uma verdadeira humilhação para o grande herói. Como Euristeus tinha medo do poder de Hércules, ele decidiu confiar-lhe as tarefas mais perigosas e impossíveis. Foi assim que nasceu a história das 12 explorações. Essas tarefas pretendiam uma punição, mas transformaram Hércules em uma lenda imortal. Assim, as façanhas de Hércules se tornaram não apenas uma série de aventuras incríveis, mas também um conto emocionante de esperança e redenção. Cada passo foi um passo para o perdão e o entendimento de que mesmo os maiores heróis não são imunes a erros. Agora, vamos nos reunir e explorar como, passo a passo, começando com o primeiro feito que se tornou um verdadeiro desafio para sua força e, depois de se encontrar com o rei Euristeus, que se tornou a personificação de um destino hostil para Hércules, o herói viajou para o Peloponense. Foi aqui que começou uma série de grandes testes que inscreveram para sempre seu nome na história dos mitos. A primeira tarefa, as pessoas estavam confusas com o nome Hércules imediatamente. Ele deveria matar o leão do Nemean, uma enorme criatura que não podia ser ferida por nenhuma arma. O povo de Nemeia, uma pequena área no sul do Peloponeso, estava muito assustada. Eles disseram que esse leão era o resultado de algumas coisas muito ruins. De acordo com uma história, seu corpo brilhante e espesso foi dado a ele pelos deuses, e nenhuma lança, espada ou flecha poderia passar por ela. Sempre que alguém tentava matar o leão, algo ruim aconteceu, e o próprio leão destruiu tudo em seu caminho. Foi um dia triste quando o caminho, o poderoso leão, matou gado e pessoas com igual crueldade. Ele deixou para trás um rastro de destruição e medo. As pessoas ouviram falar do grande leão em toda a Grécia. Ninguém queria sair contra ele, porque ele era muito perigoso. Mas Hércules entendeu que esse foi um desafio difícil. Ele sabia que não podia recuar. Ele foi para Nemeia e lá estudou as faixas do leão. Ele descobriu que o leão estava escondido em uma caverna. Ele tentou atacar o leão, mas o leão não o deixou. Saia, Hercules. Depois de assistir aos hábitos do leão por algum tempo, Hércules criou um plano. Ele entendeu que precisaria usar alguns truques inteligentes para vencer contra um oponente tão difícil. No começo, ele tentou usar suas armas. Hércules usou seu arco e flecha para atirar no leão, mas as flechas simplesmente deslizaram para a pele. Então, ele tentou bloquear uma das saídas da caverna com uma grande pedra, na esperança de prender o leão. Agora, o leão não tinha como escapar. Quando ti. Ele voltou para a caverna. Hércules estava esperando por ele. Ele sabia que nenhuma arma poderia ajudá-lo nessa batalha, e a única maneira de derrotar a besta era através da própria força e determinação do herói. O homem e a fera lutaram como iguais, e era uma visão verdadeiramente notável. O leão tentou rasgar Hércules com suas garras, mas o herói habilmente se esquivou e tomou o momento, agarrando a besta pela garganta.
Suas mãos poderosas, como um torno de ferro, começaram a espremer o pescoço do leão. Apesar de sua força, a besta não conseguiu escapar. Tornou-se cada vez mais fraco até congelar. Após a vitória, Hércules decidiu que, para mostrar o quão incrível ele era, ele tentou tirar a pele do leão, mas mesmo isso foi difícil. Facas e espadas normais não podiam cortá-lo. Então, Hércules usou as próprias garras do leão para descascar a pele. Esse troféu foi um símbolo de sua vitória, mas também o protegeu no futuro. A armadura de Hércules era feita de material impenetrável e ele usava a cabeça do leão como capacete. A imagem de Hércules na pele de um leão tornou-se lendária. Esse atributo simbolizava não apenas sua força, mas também sua capacidade de superar obstáculos impossíveis. O herói transformou uma ameaça em defesa e um símbolo de seu triunfo. Sua vitória sobre o leão Nemean foi de grande importância. Ele era forte, inteligente, determinado e pronto para enfrentar qualquer desafio. Ele não apenas destruiu o monstro, mas também ajudou o povo de Nemeia a retornar à sua vida pacífica. Essa grande ação foi o começo de seu caminho para a glória imortal. Após sua vitória sobre o leão Neim, Hera, coberto de glória, voltou ao rei Euristeus. Em vez de elogiar, porém, ele recebeu um novo desafio. Desta vez, ele foi enviado para a área pantanosa de Ler, onde um monstro vivia que inspirou o medo mesmo nos guerreiros mais corajosos. A Hidra de Lernaia era uma criatura com muitas cabeças, e representava caos e destruição. Seu veneno limpou a terra, a água e o próprio ar. A Hidra de Lernaia não era um monstro comum. Veio do coração do mundo. Seus pais eram Tífon e Echidna. Estou tão curioso, quem deu à luz um exército inteiro de monstros? A Hidra morava em uma caverna no meio de uma planície pantanosa. Nos mitos, o número de cabeças que ela havia variado, de 2 a 100. Dizia-se que valeu a pena cortar uma cabeça para 2 novos crescerem em seu lugar. Uma das cabeças era imortal, o que fez a Hidra quase invulnerável. Sua respiração era mortal venenosa e suas gotas de sangue podiam envenenar a terra. Para sempre, Hércules sabia que a batalha com a Hidra seria diferente do que ele esperava. Seu jovem e inteligente amigo estava pronto para apoiar o herói a qualquer momento, levando com eles tochas, armas e uma boa parte da determinação. Hércules sabia que essa batalha exigiria não apenas força, mas também astuto. Quando Hércules e Iolaus chegaram a um pântano ameaçador na frente deles, parecia estar vivo e grosso. A água estava cheia de fumaça venenosa e, no centro do pântano, havia uma caverna ameaçadora. Hércules decidiu atrair a Hidra. Ele começou a atirar flechas em chamas profundamente no covil. Depois de um momento, tudo ao redor tremia com um rugido furioso. Um monstro de lenda saiu da caverna. Dizia-se que ninguém ousou. A Hidra era ainda mais aterrorizante do que as lendas descritas. Sua cabeça torceu com uma fúria que podia ser sentida até a distância. Hércules jogou a primeira flecha, seus olhos brilhando de determinação. Então, com uma rapidez que desafiou as leis da física, ele pegou seu clube. Com foco inabalável, ele começou a quebrar uma cabeça após a outra. Mas então, em uma reviravolta que o deixou cambaleando, o pescoço decepado cresceu 2 novas cabeças, ambas igualmente ferozes. Hércules entendeu que, sozinho, ele não podia superar esse desafio. Ele, observando a batalha de longe, sentiu-se obrigado a agir. Esse fogo poderia impedir o crescimento de novas cabeças. Agarrando uma tocha ardente, ele começou a cauterizar o pescoço da Hidra. Parou de crescer, mas havia uma cabeça imortal. Era a fumaça mais feroz e espessa escapada de sua boca. Quem ousaria chegar muito perto? Hércules lutou com ela com toda a sua força até que ele finalmente a cortou. Mas mesmo assim, ela continuou a se contorcer em volta da cabeça. Ele era uma pedra que a impedia de machucar alguém novamente. Depois que Hércules venceu, ele conseguiu o sangue da Hidra. Era um veneno mortal, e Hércules o usou para revestir suas flechas, transformando-as em armas realmente perigosas. Essas flechas desempenhariam um papel fundamental em suas futuras aventuras. Mas nem tudo estava, pois Iolaus ajudou Hércules. Isso mostrou que mesmo o monstro mais terrível pode ser derrotado se você alvem. A ingenuidade e a coragem brilhavam em cada passo que ele dava. O abrigo da Hidra tornou-se um excelente complemento à grande força e habilidade do herói após suas impressionantes vitórias sobre o leão de Nemean e a Hidra de Lernaia. Mas mesmo depois dessas vitórias de alto nível, Hércules enfrentou um teste que exigia mais do que apenas força.
Ártemis, a deusa da caça, era o guardião do cervo de Pousio na Querinian. Esta bela criatura não era apenas um animal, era uma verdadeira maravilha natural. Seus chifres de ouro brilhavam como o próprio sol. Seus cascos de bronze emitiram um som alegre enquanto ela corria pelas montanhas. O cervo de Pousio era muito importante para a deusa Ártemis, que pensava nisso como um símbolo de pureza e proteção da natureza. Os cateus aceitaram a oferta do cervo. GW, os deuses do submundo, sabia sobre a conexão especial entre os servos e Ártemis. Eles queriam colocar Hércules em uma situação difícil. Eles o deixaram escolher, ou ele quebraria a lei divina ou falharia sem concluir a tarefa. Foi um teste não apenas da destreza do herói, mas também de suas qualidades morais. A corça também era muito especial. Hércules entendeu que, por causa de sua velocidade, foi capaz de escapar, mas também sabia que isso não podia ser danificado. Até um pequeno arranhão pode perturbar Ártemis. Para Hércules, isso significava que ele teria que mostrar não apenas força física, mas também resistência incrível. Hércules, usado para dirigir o confronto, percebeu que desta vez a força bruta seria inútil. Ele começou a rastrear o cervo com cuidado, estudando seus hábitos e rotas. Esta caçada se estendeu por um ano inteiro. Hércules seguiu as trilhas do animal de uma montanha para outra. Florestas para os vales do rio, atravessando grandes distâncias todos os dias. Ele enfrentou dificuldades, como subidas íngremes, matagais densos e calor insuportável. Mas, apesar de tudo isso, ele não desistiu. Pouco a pouco, o herói notou que Los Angeles estava se movendo mais lentamente. Ela adorava a frieza da manhã e muitas vezes chegava ao rio Ladon. Finalmente, Hércules alcançou o cervo de Pousio ao lado do rio. Era um lugar cercado por densas florestas com água fluida silenciosamente e bancos macios, ideais para descansar. Hércules se escondeu e causou mal ao animal. A seta tocou gentilmente a corça, diminuindo a velocidade e fazê-la parar. Ele gentilmente tomou conta, tomando cuidado para não machucá-lo. Ele levou a corça para Euristeus, o rei Doi, que ficou impressionado com a criatura. Música, este animal especial pertence a Ártemis, disse ele. Ele habilmente distraiu Euristeus para poder voltar ao templo da deusa. Isso mostrou que Hércules não apenas respeitava ordens, mas também as leis dos deuses. Este ato mostrou paciência, pensamento inteligente e a capacidade de agir com o respeito pela natureza e os deuses. Kirilantoko, é tão importante. Esta história nos ensina que, às vezes, o poder não é tudo. Às vezes, a chave da vitória é paciência e respeito. Hércules acabou de terminar um desafio emocionante com o Renascense, um animal que assustou os habitantes do Monte Ema. Ele era enorme e um super-herói. Parecia impossível capturá-lo vivo por pura força e agressão. Mas Euristeus, motivado pela inveja e medo de Hércules, esperava que o herói colocasse seu coração e alma na tarefa, mesmo que isso significasse enfrentar desafios. As pessoas disseram que o javali era uma criatura selvagem, e até destruiu campos e atacou casas. Mas as pessoas que ousaram se aproximar de seu território não tinham medo. Eles sabiam que para derrotar essa criatura exigia mais do que apenas força e coragem. Eles sabiam que também precisavam ser inteligentes. Hércules estava armado com um arco e uma flecha e um trilho. Ele estudou cuidadosamente as trilhas de um javali para entender seus hábitos. O herói também aprendeu que, nos meses de inverno, a neve dificulta significativamente o movimento até da besta mais ágil. Esse fato se tornou uma chave em Hércules. Passou vários dias procurando sua presa, gradualmente se aproximando de seu esconderijo. Finalmente, ele encontrou o javali no fundo da montanha. Ele começou a liderar gentilmente o javali cada vez mais alto nas montanhas, onde a neve era especialmente profunda. O javali, incapaz de se mover rapidamente, começou a se cansar. Hércules usou esse momento para com uma corda forte para ele. A besta tentou resistir, mas, com a ajuda de sua incrível força, Hércules conseguiu domar e amarrá-lo. O rei tinha tanto medo do javali que se viu em um barril de bronze realmente grande. Este foi um daqueles momentos que as pessoas simplesmente não podem esquecer. Isso mostra o quão forte era Hércules, mas também que algumas pessoas estão com muito medo de enfrentar agressores. Mas, embora Hércules estivesse no caminho para o sucesso, ele teve um pouco de problemas ao longo do caminho. Ele parou em um centauro amigável chamado Folus. Folus convidou Hércules para relaxar em seu lugar e ofereceu um pouco de vinho.
O vinho era de todos os centauros, mas assim que o abriram, o cheiro adorável se espalhou por todo o ar. Na área, outros centauros chegaram perto um do outro, e todos cheiravam o vinho. Eles pensaram que o vinho era especial e que pertencia a todos eles. Então, eles pensaram que o que havia acontecido com o vinho era um insulto. Uma luta começou. Os centauros atacaram o herói Hércules. Ele usou seu arco e flechas, que tinham veneno da hidra. A batalha foi feroz, e Hércules venceu, mas ele não se machucou. Um dos centauros, que havia ensinado muitos heróis, era o professor de Hércules. Ele tentou ajudar, mas o veneno era forte demais. O pobre Quirón sofria de tanta dor, mas ele não podia morrer porque era imortal. No final, Hércules decidiu desistir de sua própria imortalidade para encontrar a paz. Este episódio ensinou muito a Heracles. Mostrou a ele que mesmo os heróis mais poderosos e valentes podem cometer erros. O episódio com os centauros mostra o quão complicadas escolhas que Heracles precisava fazer. Foi um momento de realização também. Você sabe, força bruta nem sempre é o caminho a percorrer. Às vezes, é melhor ser sorrateiro e usar o que você tem para obter a vantagem. Veja a luta com os centauros, por exemplo. Ele mostrou com que facilidade as coisas podem ficar fora de controle quando você mexe com harmonia. Mas Heracles descobriu e aprendeu a assumir a responsabilidade por suas ações. A força do centauro era um grande negócio, e fez Heracles pensar no quadro geral. O javali Erimantian foi um teste não apenas da força de Heracles, mas também de sua força moral. Cada tarefa é como um pequeno impulso de autodescoberta para Hércules, ajudando a se conhecer melhor e entender seu lugar no mundo. Depois de assumir a tarefa mais desafiadora, Hércules recebeu um dos trabalhos mais surpreendentes, e a princípio, aparentemente bobo, limpar os estábulos do Alguano. Mas essa tarefa aparentemente simples é realmente um ótimo exemplo da incrível capacidade de Hércules de combinar força com inteligência e criatividade. A história diz que Hércules recebeu esse trabalho de King Algreias, que era um rei judeu, porque queria que Hércules cuidasse dos estábulos. Por 30 anos, o rei Elise estava dando a esses lençóis de cavalo uma tarefa que parecia quase impossível. Mas Hércules abordou o problema com incrível coragem e engenhosidade. Seu plano era mudar o curso dos dois rios, Alfeia e Piné, que fluíam ao lado dos estábulos. Ele decidiu direcionar suas águas pelo estábulo para que eles pudessem lavar toda a poluição acumulada. Essa solução não foi apenas ousada, mas também extremamente difícil, pois exigia o controle de fluxos de água poderosos, que eram extremamente Hércules, um herói como nenhum outro, realizou o feito incrível de limpar os estábulos redirecionando o fluxo dos rios. Em apenas um dia, ele transformou os estábulos, removendo todos os vestígios de sujeira. Essa conquista notável, que teria sido celebrada por qualquer outro herói, foi recebido com ceticismo por alguns. Muitos na Grécia Antiga viram a palavra heroísmo sob uma luz diferente, talvez não reconhecendo completamente o heroísmo nas ações de Hércules. Usar recursos naturais como os rios para realizar o trabalho não é exatamente uma mudança de herói. Algumas pessoas tiveram dificuldade em acreditar que um feito que parecia o resultado da força e da agilidade humana foi realmente alcançado brincando com processos naturais. Isso provocou algum debate, e muitos pensaram que o feito de Hércules era essencial. Puro e nobre, o feito de Hércules é um belo exemplo do que podemos alcançar quando colocamos nossas mentes. Não se trata apenas de força física, mas também sobre simbolismo. Ao limpar as profundezas do Alguano e superar os desafios que surgiram, você descobrirá que poderá superar qualquer coisa que esteja no seu caminho. Lembre-se, quando você enfrenta dificuldades, você só precisa usar sua força e sua mente para passar por eles. Sua mente. Hércules nos mostrou antes que mesmo as tarefas mais impossíveis possam ser resolvidas se você usar astúcia e coragem. Esse feito foi um marco importante na vida de Hércules, mostrando que, a caminho da vitória, você pode usar força e inteligência, uma combinação que sempre levará ao sucesso. O feito de Hércules de destruir. Você ouviu a história dos pássaros estinfianos? É uma história muito legal que é tudo sobre bravura. Pode parecer uma tarefa simples, mas há um problema: os próprios pássaros estinfianos são muito assustadores. Esses pássaros não eram seus amigos típicos de penas. Eles foram criados pelo próprio deus da guerra e eram realmente mortais. Todos os seres vivos, e embora pareçam pássaros gigantes comuns, suas características os tornaram mais do que apenas pássaros comuns. Eles eram extremamente perigosos e podiam ser chamados de lubru. Eles os jogaram como flechas no chão, fazendo um massacre real.
Mas ainda mais terrível, seus bicos e garras eram tão nítidos que até encontrá-los poderia ser fatal. Pessoa, o rei Euristeus, que estava sempre tentando testar Hércules, pensou que seria uma boa ideia fazê-lo ir ao lago Mfa e acabar com os problemas dos pássaros. A tarefa foi um pouco desafiada por causa da tendência dos pássaros de voar para longe e por causa da dificuldade de alcançá-los. O lago estava ao seu redor, o que tornava ainda mais difícil. O herói estava em um lugar difícil. Ele estava cercado por densos pântanos de que não podia atravessar a pé. As águas eram a deusa do domínio da sabedoria e da estratégia, e ela admirava sua coragem. Ela decidiu ajudá-lo. Ela entregou a ele 2 ritmos brilhantes de latão criados por Hefestos. Esses instrumentos fizeram um som ensurdecedor capaz de assustar qualquer criatura. O herói sabia que um ataque direto a essas criaturas faria quando Hércules chegasse ao pântano. Ele ficou em choque. Ele viu uma visão estranha. A área pantanosa estava coberta de penas de pássaros que se destacavam do chão como lanças. O ar estava preenchido com o toque alto e metálico criado pelas asas dos pássaros batendo um no outro. Eles se esconderam no matagal, invisíveis a olho nu, mas quando Hércules caiu, ele percebeu que a força por si só não seria suficiente. Ele também precisava de uma estratégia. Ele gentilmente colocou timpas na beira do pântano e começou a tocá-los suavemente, tentando chamar sua atenção. Os pássaros costumavam silenciar, não estavam acostumados a esse novo ruído. Os pássaros voaram para fora de seus esconderijos. Eles estavam em pânico, e suas fileiras ordenadas quebraram, o que é totalmente compreensível. O caos engoliu o rebanho. Hércules não perdeu tempo agarrando seu arco. Ele começou a atirar em flechas, uma a uma, cada flecha encontrando seu alvo e marcando pássaros. Mas a batalha estava longe de terminar. Havia muitos deles. Alguns pássaros tentaram atacar, mas Hércules foi capaz de destruí-los. Música, quando a maioria dos pássaros foi destruída, os restantes tentaram se esconder. Hércules usou sua imensa experiência e destreza para se apressar, penetrando. Ele estava no fundo dos pântanos quando finalmente parou, deixando os últimos gritos dessas criaturas assustadoras desaparecerem no nevoeiro. Depois de concluir sua missão, Hércules Vernuchu exibiu orgulhosamente a prova de sua vitória. Esta história incrível mostra como a coragem e o apoio de forças superiores podem superar qualquer obstáculo. No entanto, isso também nos lembra que, mesmo nos cantos mais escuros da natureza, os monstros podem se esconder. Mas um verdadeiro herói sempre encontrará uma maneira de derrotá-los. Após seu sucesso na Grécia, Hércules teve que provar sua fama além de seus limites. Suas façanhas se tornaram. O rei Euristeus estava procurando desafios que até os maiores heróis pudessem achar difíceis. Uma dessas tarefas era capturar um touro de Creta. Este touro estava causando caos na ilha. Hércules acabará de retornar a Tirins depois de limpar os estábulos do Alguano. Ele mal estava recuperando fôlego quando apareceu diante de Erizem, esperando a próxima tarefa. Euristeus, querendo testar as habilidades de Hércules, sugeriu que ele fosse a Creta. Lá, ele aprendeu que havia um enorme touro andando por aí, aterrorizando as pessoas. O povo da ilha tinha o mesmo touro que Poseidon já deu ao rei Minos. Mas a história do touro Creta era a seguinte: o rei Minos pediu a Poseidon para enviar uma placa confirmando seu direito ao trono. Poseidon deu a ele um belo touro branco. Minos foi tão levado com a beleza do touro que ele o deixou viver em vez de sacrificar. Isso deixou Poseidon com raiva. Ele amaldiçoou o touro, tornando um touro que deveria ser Touro. Oh, aquele touro estava apenas tentando ser um touro. Estava apenas tentando ser um touro selvagem e indisciplinado, mas acabou saindo do palácio e causando um verdadeiro desastre. Destruía aldeias e as colheitas pisoteadas. E, de acordo com a lenda, tornou-se o pai de um minotauro monstruoso que estava trancado. O labirinto dos habitantes. Os cretenses eram pessoas gentis que acreditavam que seu touro foi amaldiçoado. Eles pensaram que apenas a intervenção divina poderia impedi-lo de descansar. Ele estava esperando por uma longa passagem do mar pelas águas perigosas do Mar Egeu quando o herói chegou. O povo da ilha o recebeu com pedidos de ajuda. Cada um deles lhe disse como o touro pisoteou suas vinhas, destruiu suas casas e matou seu gado. Vendo o sofrimento do povo, Hércules percebeu que tinha que acabar com esse caos. Remédio? Seus olhos estavam queimando de raiva. Não foi fácil encontrá-lo. O animal se escondeu em Heracles. Como um caçador experiente rastreou o touro por vários dias antes de encontrá-lo em um dos prados.
Quando Heracles viu o monstro, ele percebeu que um ataque direto poderia ser mortal. O herói se preparou com antecedência, trouxe cordas fortes com ele e criou um plano. O touro viu Heracles e violentamente correu para ele. O herói se esquivou e depois começou a manobrar, forçando o animal antes que ele se cansasse. Hércules se jogou no chão. Hércules não o matou de propósito. Ele teve que vencer, mas também teve que controlar o caos. Então ele levou o animal a um navio e o trouxe para Tírins. Quando Euristeus viu um touro enorme, ele ficou muito assustado. Ele ordenou que o animal fosse retirado de seu palácio imediatamente. Hércules lançou o touro e continuou suas andanças no mar Egeu. Maratona foi salva por Poseidon, que pegou o touro, o envolveu em uma batalha feroz e o derrotou. Então, Teseu levou o touro a Atenas, onde foi sacrificado aos deuses, colocando um fim à destruição. Foi um momento realmente poderoso, mostrando não apenas a força de Hércules, mas também os perigos potenciais do caos. A história de Rigaldo, o touro, é um lembrete de que mesmo os melhores presentes podem às vezes levar a desafios inesperados. Depois de superar o Risque-Bull, Hércules é convidado a ir à terra da Trácia pelo rei Eum para capturar as éguas de Diacedes. Esses cavalos eram temíveis e tinham uma reputação de comer carne humana, o que era realmente assustador para todos na região. Como todas as tarefas anteriores de Hércules, essa exigia não apenas força, mas também muita coragem e criatividade. E, é claro, eles estavam sempre prontos para qualquer coisa. A história desses cavalos estava intimamente ligada ao seu dono, o rei Diédes. O governante da Trácia era conhecido por ser um tipo de cara difícil. Ele manteve seus inimigos e cativos trancados em barracas fortificadas, guardadas por um grande exército. Todo mundo que ouviu falar deles estava um pouco assustado. Os cavalos estavam por toda parte, a caminho, e seus dentes afiados podiam morder as correntes de metal. Hércules aceitou a tarefa, partiu em uma jornada, reunindo um desapego de companheiros leais. Ele sabia que não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Era fácil para ele se dar bem com a égua e Diaceda. Então ele começou a obter informações sobre a fortaleza e seus guardas antes do tempo. Quando ele chegou, o herói viu quão fortemente a barraca da égua foi fortificada. A fortaleza de Diaceda foi cercada por centenas. Sob a capa da noite, Hércules e sua equipe entraram na fortaleza. Seus companheiros distraíram os guardas enquanto ele se encontrava com o próprio Diédes. Uma batalha feroz aconteceu, na qual o rei cruel tentou usar sua força e astúcia para derrotar o herói. Mas Hércules, confiando em suas habilidades de luta em uma das lendas mais emocionantes, a força de Hércules era exatamente o que era necessário para acalmar as éguas espirituosas. A história diz que Hércules alimentou as éguas o corpo de seu mestre, que os acalmou e ajudou o herói a reiná-los. Hércules conseguiu encontrar o caminho de volta enquanto Uno Groi o segurava. Com sua força e determinação, Hércules entregou com sucesso as éguas a Euristeus. No entanto, Euristeus estava um pouco assustado, então ele ordenou que as éguas fossem liberadas para que não fossem mais uma ameaça. Segundo a lenda de Cabil, as éguas foram mais tarde mortas por animais selvagens, mas sua coragem sempre será lembrada. Ele mostrou que um verdadeiro herói pode não apenas lidar com perigo, mas também restaurar a ordem no caos. Mesmo quando as forças mais violentas em jogo, a vitória sobre a égua de Eda e seu mestre simbolizavam o triunfo da justiça e da ordem sobre a crueldade e o caos. Depois de concluir o prólogo dos feitos, a tarefa do rei Euristeus estava em uma missão para obter o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas lendárias. Esse cinto era mais do que apenas um ornamento, era um símbolo de poder e força. Hipólita era líder de uma nação de poderosos guerreiros, e ela recebeu este cinturão pelas Amazonas. Eles viviam em uma parte remota e pouco conhecida do mundo. O mundo provavelmente estava na costa do Mar Negro. Para alcançar suas terras, Hércules e seus amigos tiveram que superar muitos desafios. Eles cruzaram as passagens da montanha, lutaram contra as correntes turbulentas dos rios e encontraram tribos que não eram muito amigáveis com estranhos. O Posno continuou a avançar com sua incansável força e determinação. Quando Hércules e seus amigos finalmente chegaram às margens de Fesca, a capital das Amazonas, eles foram recebidos por um silêncio incomum. A cidade estava cercada por enormes paredes de madeira, atrás das quais havia tendas e torres visíveis. As Amazonas observaram o estranho de longe, espiando cautelosamente as figuras dos homens se aproximando de suas terras.
Essas mulheres, conhecidas por suas habilidades militares, estavam prontas para a guerra. A rainha saiu orgulhosamente do portão, seu cinturão dourado brilhando ao sol como um símbolo de sua invencibilidade. Alto, esbelto, com um olhar severo e uma lança na mão, ela se aproximou de Hércules para ver seus visitantes, Misse e Política. Depois de ouvi-lo, ela surpreendeu a todos com sua resposta. Ela não apenas não rejeitou o pedido, mas também expressou sua prontidão para entregar o cinto para evitar derramamentos de sangue desnecessários. Tudo estava indo tão bem. Mas os deuses do Olimpo acharam que esse feito deveria levar um pouco mais de tempo. Hércules conseguiu concluir a tarefa com facilidade. Ela decidiu intervir, assumindo a forma de uma das Amazonas. Hera apareceu no acampamento das mulheres e começou a espalhar rumores. Esses homens vieram sequestrar nossa rainha. Eles destruirão nossa cidade e nós, ela sussurrou. As palavras faladas pelo herói se espalharam rapidamente pelas fileiras das Amazonas. A raiva e a descrença os encheram. Enquanto as mulheres reuniam suas armas e se preparavam para a batalha, multidões de Amazonas se reuniram na praça principal, seus rostos cheios de determinação. Hipólita tentou detê-los, mas ela não podia. Seus guerreiros, mas era tarde demais. Hera, satisfeita com sua astúcia, observou o silêncio se transformar em um rugido furioso de guerra. As Amazonas cercaram o acampamento de Héracles, e as mulheres a cavalo saíram dos portões da cidade em cavalos de guerra com arcos desenhados e lanças prontos. Hércules e seus companheiros perceberam que não podiam evitar uma briga, então eles rapidamente assumiram posições defensivas. As Amazonas foram as primeiras a entrar na batalha, suas flechas caindo como uma chuva mortal na lajer, Prim, e seus companheiros revidam com a velocidade de raios. Seus companheiros lutaram ao lado dele, mas as Amazonas estavam em um lugar difícil. Eles estavam em menor número, mas não os deixariam impedi-los. Eles usaram suas habilidades de combate e estratégia em sua vantagem. Hércules era um cara grande com muita força e experiência em batalha. Ele usou seu clube para espalhar seus oponentes como folhas no vento do outono quando as Amazonas o cercaram. Hipólita viu que a batalha estava machucando seu povo e ela tentou parar seus guerreiros. Ela ficou na parede da cidade e chamou para eles, pedindo-lhes para deitar suas armas. Em meio ao barulho da batalha, Hércules se viu imerso na comoção. No meio das coisas, ele passou pelas fileiras das Amazonas. Quando ela entendeu que a guerra foi um passo em falso causado pelas maquinações dos deuses, ela interrompeu, levantando a mão e dizendo: "Você mostrou sua força e bravura. Não quero mais que meu povo sofra mais. Pegue o cinto e vá em paz." Em um momento de realização, ele reconheceu a sabedoria em suas palavras e aceitou o cinto. Voltando-se para seus amigos, ele os levou de volta para a cidade deles. Isso não foi apenas um desafio para a força e habilidade de Hércules, foi uma chance para todos crescerem e aprenderem juntos. É também uma lição emocionante sobre como, mesmo no meio da batalha, você pode mostrar honra e respeito ao inimigo. O cinto de Hipólita tornou-se um símbolo da vitória, não apenas sobre o inimigo, mas também sobre as intrigas dos deuses. Mais uma vez, isso provou a grandeza do herói. Após o feito com o cinto de Hipólita, em uma batalha sangrenta e uma manifestação de força e diplomacia, o herói decidiu enviá-lo para onde um mero mortal nunca poderia. A tarefa era perigosa, mas isso não impediu nosso herói, Hércules. Ele estava determinado a ajudar o pastor e seu rebanho de vacas a atravessar a estrada para o oeste, à beira do mundo habitado. Foi uma jornada difícil, cheia de desafios, mas Hércules estava à altura da tarefa. Ele atravessou os desertos sensuais, onde o calor do dia era intenso e as noites eram geladas. Diz a lenda que, em uma raiva do sol ardente, os deuses recompensaram o herói com uma xícara de ouro que poderia transportá-lo pelo oceano tempestuoso. Este barco exclusivo em forma de xícara levou Hércules para a ilha de Rapaxia, onde as vacas de Gérion pastaram. Mas mesmo depois de uma longa jornada, novas aventuras aguardavam o herói nas margens da ilha. Hércules foi recebido por seu primeiro oponente. ORF era um gigante gentil. Ele era um cachorro de 2 cabeças que guardava o rebanho com sua vida. Ele era tão forte que podia derrubar um touro adulto com uma pata. Mas Hércules era um cachorro ainda maior. Ele teve excelente reação e força. Ele conseguiu evitar o rugido de Orf. Depois que ele derrotou Orf, o pastor apareceu. Ele era um servo leal de Gérion. Ele era um homem enorme com força bruta e agilidade animal.
Ele tentou atacar o herói com uma lança e escudo, mas Hércules, brigando com o frescor de um guerreiro experiente, derrotou Euryoneus com vários golpes precisos. Quando as notícias da morte do herói foram reveladas, Orfa e Eutina chegaram ao rio. Rim, a personificação do terror, apareceu no campo de batalha. Ele era um monstro que inspirou admiração. 3 torsos conectados fizeram dele uma visão aterrorizante. Cada um dos torsos do oponente tinha sua própria cabeça, braços e pernas. Hércules sabia que ele teria pouca chance em uma batalha aberta, então decidiu usar sua melhor arma, um arco e flecha embebidos no veneno da Hidra de Lernaia. Quando Gerion, furioso e confiante de vitória, apareceu no campo da batalha, ele imediatamente matou 3 dos torsos do monstro. Gerion era uma metáfora complexa. Seus 3 corpos Gerion eram símbolo de força, poder e ganância. Ele também era insaciável e queria controlar tudo ao seu redor. Quando ele foi assassinado, era uma maneira de estabelecer ordem sobre o caos. Nesta batalha, até o monstro mais de várias cabeças, depois de derrotar Hércules Verdes, reuniu um rebanho de vacas e se preparou para a longa viagem para casa. Parecia que todas as coisas mais difíceis já haviam terminado, e o fim terrível da armadilha não é mais uma ameaça, mas os testes não terminaram aí. Hera está sempre um pouco chateado com Hércules por causa de sua origem divina de chá. Para o sucesso do herói. Príla, chateado por sua última vitória, enviou um enxame de moscas gigantes para dificultar a conclusão do feito, atacando as vacas. Segundo a lenda, esses insetos não eram apenas grandes, mas também incrivelmente cruéis. As criaturas morderam os animais, e foi doloroso. Para Hércules, isso se tornou um problema sério. Ele teve que persegui-los. Depois de correr vacas por toda a área por vários dias, ele cruzou florestas, pântanos e montanhas, rastreando os animais. Ele devolveu cada vaca ao rebanho um por um, mostrando incrível paciência e perseverança. Algumas vacas estavam com tanto medo que se escondiam em lugares difíceis de alcançar. Mas Hércules, com seus Hércules, tinha um olho afiado e energia sem limites. Quando ele finalmente chegou a Tírins com as vacas de Gerion, Eurystheus o recebeu com uma recepção calorosa. Mas mesmo ele não pôde negar a grandeza do feito. As vacas de Gerion mostraram que Heracles era capaz de superar não apenas os desafios físicos, mas também as intrigas de Hera. O próximo teste das habilidades de Heracles foi natural, impulsionado pela ganância humana. Hércules teve um grande desafio em suas mãos, tentando pegar maçãs douradas do Jardim das Hesperides. Essas maçãs eram frutas dadas a Deus pela própria Hera quando ela era casada com Zeus, o símbolo da imortalidade. Mas chegar ao jardim não foi o único problema. Sua localização também estava cuidadosamente escondida. O Jardim das Hesperides não era um lugar deste mundo. Estava localizado a oeste. Além das terras conhecidas, onde o mundo real encontrava o mágico, vivia um lugar bonito onde o pôr do sol dourado banhava o céu em seu brilho quente, e as árvores eram adornadas com frutas que brilhavam como o sol. Os Hesperides, as filhas da noite, tendiam a esse jardim encantador com cuidado. Mas eles não são os únicos que amavam e protegiam este lugar. Havia um dragão gigante chamado Ladon, que envolvia seu poderoso corpo ao redor das árvores à noite, garantindo que ninguém nunca ousaria invadir. Hércules não tinha ideia de onde estava o misterioso jardim, então ele teve que fazer algumas coisas. Primeiro, ele teve que encontrá-lo. Então, ele teve que atravessar desertos, florestas e montanhas. Demorou meses. Em sua jornada, as maçãs douradas brilhavam como o sol. Mas ninguém sabia exatamente onde estava o jardim. Em um dos vales, Hércules conheceu o deus do rio, Ai. Quem foi que não deixaria o herói passar por suas terras? Aquiles poderia se transformar em todos os tipos de criaturas, mas Hércules foi capaz de derrotá-lo em uma luta justa. Esse confronto lembrou ao herói que cada passo a caminho de realizar seus sonhos poderia estar repleto de desafios. Em sua jornada até o fim do mundo, Hércules encontrou uma gangue de gigantes guardando uma das passagens da montanha. Eles tentaram bloquear o seu caminho, mas o herói poupou Hércules, e ele teve que sobreviver a tempestades violentas que rasgaram sua capa e quebraram as árvores ao seu redor durante sua busca. Cobra Hercules. Ele conheceu várias criaturas míticas e recebeu pistas sobre a localização do jardim. Um dos encontros mais importantes foi seu encontro com Prometeus, que era acorrentado a uma pedra por acender um incêndio todos os dias. A águia de Zeus voou para bicar o fígado. Durante a noite, música. Regrout matou a águia com sua flecha e libertou Prometeus. Para mostrar sua gratidão,
ele revelou a ele o segredo de como encontrar o jardim. Prometeus disse que Hércules deveria procurar ajuda do Atlas Titã, que segurava o cofre do céu em seus ombros. Quando Hércules chegou à beira do mundo onde os céus encontram a terra, ele viu um Atlante. Este poderoso titã foi amaldiçoado por Zeus e condenado a manter o firmamento em seus ombros para sempre. O pobre Atlante estava exausto de seu fardo pesado. Héracles contou a ele sobre sua missão e lhe ofereceu um acordo. Ele assumiria temporariamente se o Atlante ajudasse a conseguir maçãs. Atlante concordou de bom grado, vendo isso como uma oportunidade de se livrar da maldição, pelo menos por um curto período de tempo. Sob o peso dos céus, ele se levantou, inclinando música. Ele arrancou 3 maçãs de ouro e depois voltou para Hércules. Quando Atlanteus voltou, ele sentiu como era bom ser livre. Ele ofereceu a Hércules para entregar as maçãs ao próprio Euristeus e deixar o céu para ele. Mas Hércules entendeu a intenção do titã e mostrou sua astúcia. Ele concordou com a oferta, mas pediu a Atlanteus para apoiá-lo. Ele parou por um momento, como se quisesse deixar o momento afundar, então gentilmente colocou uma capa no inocente Atlante. Quando Hércules trouxe as maçãs para Euristeus, ele ficou imediatamente impressionado com sua beleza e poder mágico. Ele sentiu medo e ordenou que fossem devolvidos ao jardim imediatamente. As maçãs foram devolvidas ao seu lugar. As provações de Héracles estavam quase no fim. Euristeus decidiu dar ao herói uma tarefa que poderia ser um pouco muito difícil, mas ele sabia que Héracles estava à altura do desafio. Ele ordenou que Héracles entrasse no reino dos mortos e traga de volta Cerberus, o cachorro de 3 cabeças que guardava o mundo. Essa tarefa era perigosa, mas também era importante por uma razão simbólica. Exigia que o herói atravesse a fronteira entre vida e morte e retornasse ileso. A jornada de Hércules para o submundo foi uma jornada física e espiritual. Era um símbolo de sua capacidade de realizar o impossível. Esse feito exigiu não apenas força, mas também coragem, compostura e respeito pelas leis dos mortos. A imersão no mundo de Hades, como descrito nos mitos, não é apenas um episódio, é uma janela para o complexo e misterioso. A antiga ideia grega da vida após a morte de Deus era um conceito bonito. O caminho para o submundo começou com a entrada, que, segundo vários mitos, estava localizada em diferentes lugares da Grécia. Alguns dizem que foi em cavernas em Cape Tinaron, do rio Acheron, enquanto outros acreditam que estava nas profundezas do Epiro. Hércules se preparou para esse desafio depois de um tour de limpeza com Réia que irradiava em todos os seus tons. Mas até ele, o mais forte dos heróis, sentiu. Ele se sentiu um pouco nervoso quando se aproximou do portão, onde escuridão e o silêncio eternos reinavam. Na entrada, ele foi recebido por Charon e Kerber, os primeiros guardiões do submundo. Charon, o velho ferryman, era uma figura de escarecro ou música para uma moeda colocada na boca. No enterro, Hércules, embora viva, obrigado. Essa é a sua fama e poder, conseguiu convencer Charon a levá-lo pelas águas sombrias, as águas do STYX. Eles não eram apenas uma fronteira, eles simbolizaram a transição da vida para a morte, o momento em que até os maiores heróis sentiram sua própria mortalidade. Cor viu um mundo diferente de tudo o que ele já conhecera. As sombras na escuridão sem fim eram estranhas, o ar parecia espesso e pesado, e o chão parecia desprovido de vida. As almas dos mortos vagavam em silêncio, desencarnadas. Era um mundo desprovido de tempo. Parecia que todo mundo estava olhando para ele em busca de ajuda, ou apenas impressionado com o que estavam vendo. Entre eles estavam os espíritos de grandes heróis e vilões, pessoas comuns e até alguns deuses que haviam sido punidos por seus erros. Este mundo não era apenas o lugar onde os mortos foram, também era um espaço onde boas ações foram recompensadas. Elisimu, em Tártaro, estava se movendo mais profundamente até não chegar ao trono. Ai era o governante do submundo, e ele era um governante rigoroso, mas justo. Ele estava cercado por uma atmosfera sombria, mas era um governante gentil e compassivo. Seu reino não era cruel, mas suas regras sempre eram seguidas. Zeus, Poseidon e Ai foram os responsáveis por garantir que a justiça fosse servida. Ai ouviu cuidadosamente o pedido de Hércules e ficou surpreso com sua restrição. Ele sabia que Hércules não era mortal comum, ele era um herói que o destino havia levantado acima de pessoas comuns. Ai concordou, e ele ficou feliz em ajudar, mas tinha uma condição: Cerberus não deve ser prejudicado. O submundo não era apenas um cachorro com 3 cabeças, era uma criatura com uma aparência única que certamente causaria uma impressão duradoura.
Tinha 3 cabeças que podiam parecer em direções diferentes ao mesmo tempo, a cauda de uma cobra se contorcendo com uma velocidade incrível e sua respiração envenenando tudo ao seu redor. Era o epítome do próprio submundo, um guardião implacável. Quem iria querer ver alguém deixar o belo reino de Hades? Hércules estava prestes a sair do submundo quando notou o herói. Ele observou cuidadosamente aqueles que tentaram passar pelo portão. Então, ele viu o herói Cerberus. O cachorro de 3 cabeças esticou suas cabeças ameaçadoras, prontas para atacar. Hércules não se encolheu. Ele se aproximou cautelosamente do cachorro, estudando seus movimentos, quando Cerberus correu para frente. O herói era tão corajoso. Ele se esquivou e agarrou a besta pelo pescoço. O incrível poder das Hércules Cerberus o segurou esticando todos os músculos. O pobre Cerberus tentou morder o herói, mas Hércules era implacável. Usando sua força e resistência, ele conseguiu subjugar o monstro. Finalmente, Cerberus desistiu, reconhecendo a força e a vontade do herói. Quando Hércules levou Cerberus a Euristeus, o herói estava tão orgulhoso de si mesmo. Então, Euristeus enfrentou o formidável desafio de confrontar a fera temível. Reconhecendo que Hércules havia completado triunfantemente uma tarefa que ninguém mais poderia ter realizado, ele graciosamente o convidou para devolver o cachorro ao submundo. Hércules honrou seu compromisso, levou Cerberus de volta e o trouxe de volta a Hades. A jornada de Hércules no submundo e seu retorno simbolizam lindamente o triunfo sobre o medo, a morte e o desconhecido. Esta tarefa representou o auge de todos os seus esforços. Os ensaios foram de verdade. Eles mostraram que o herói poderia superar qualquer obstáculo se ele se baseasse em sua força, inteligência e determinação. Esse feito não apenas concluiu a série de testes de Heracles, mas também o confirmou como o maior herói cujas ações serviram de inspiração para todas as gerações. A descida para o submundo se tornou um símbolo não apenas da força física, mas também espiritual. Ei, apenas um lembrete amigável de que, mesmo quando estamos enfrentando nossa própria mortalidade, ainda podemos encontrar a força e esperar continuar. Hércules, com toda sua força e aventuras incríveis, tornou-se uma lenda imortal. Mas mesmo ele teve que lidar com alguns momentos bastante inesperados e embaraçosos, como quando ele conheceu Tsarina Lídia. Agora, isso não era apenas uma coisa única para Hércules. Na verdade, era uma lição realmente importante sobre ser humilde e crescer por dentro. Para realmente entender o que aconteceu, precisamos dar uma olhada em como ele acabou na escravidão em primeiro lugar e ver como essa experiência moldou o herói. Depois de fazer suas 12 ações incríveis, Hércules achou que ele finalmente havia terminado com problemas. Mas você sabe o que eles dizem, o destino tem outros planos. Um dia, ele preparou um novo teste para ele. E ele se viu envolvido ao visitar o rei Eurias. Hércules estava em um ataque de raiva ou loucura causada pela deusa. O herói também matou Fitus, o filho do rei. Este ato foi uma terrível violação da lei sagrada da hospitalidade, um dos princípios fundamentais da ética grega antiga. Percebendo a gravidade de sua ofensa, Hércules foi a Delfim com o conselho de Apolo a Araca. A resposta que ele recebeu foi decepcionante. Ele só podia se redimir através de 3 anos de serviço. Além disso, ele deveria ser vendido. Hércules, o mais forte dos heróis, se viu no mercado de escravos, onde foi comprado por Atala, a rainha Lídia. A rainha Lídia era governante de Lídia, um estado na Ásia Menor, conhecido por sua riqueza e refinamento. Ela não era apenas uma mulher bonita, mas também uma governante sábia que sabia como governar seu povo com determinação e justiça. No entanto, o nome dela foi para sempre na história graças ao seu relacionamento com Hércules. A rainha ficou encantada com o poderoso herói, mas, em vez de apenas usá-lo como servo, ela o transformou em seu companheiro. Alguns mitos dizem que eram mais do que apenas colegas. Agora, vamos mergulhar na história intrigante do tempo de Hércules na corte da En. As aventuras de Hércules com monstros e seus deveres divinos levaram a alguns experimentos divertidos. Onfale, a rainha, fez com que ele girasse lã, tecendo e até se vestisse como uma mulher. Dizem que o próprio herói, em uma reviravolta lúdica, tornou-se um símbolo de foi embaraçoso, com certeza, mas também foi uma chance de aprender e crescer. Heracles, conhecido por sua força incrível, teve que entender que, às vezes na vida, precisamos mostrar paciência e humildade. Pode parecer estranho, mas essa experiência foi realmente muito importante para seu crescimento pessoal. Mesmo quando ele era escravo, continuou trabalhando duro e fazendo coisas incríveis,
provando que, independentemente dos desafios que ele enfrentou, ele nunca poderia ser parado. Por exemplo, ele salvou a terra de Lídia de um grupo de sátiros selvagens que estavam machucando pessoas e roubando as aldeias. Ele superou uma serpente enorme que estava protegendo as vinhas sagradas dos Anfazia nas cidades de Hércules. O próprio Hércules permaneceu firme em seu espírito. Ele encontrou maneiras de mostrar suas melhores qualidades, mesmo quando as circunstâncias pareciam conspirar contra ele. Atala, um símbolo de força e sabedoria feminina, desempenhou um papel importante no desenvolvimento do caráter de Hércules. Quando os 3 anos de serviço chegaram ao fim, Hércules foi lançado. Ele recuperou seus atributos, a pele do leão, o clube e a antiga grandeza. Mas essa experiência o mudou para sempre. Ele se tornou não apenas mais forte, mas também mais resiliente e compreensivo. É importante lembrar que mesmo os mais fortes de nós podem nos encontrar em situações que exigem um pouco de humildade. Esse período nos lembra que todo desafio, por mais estranho ou embaraçoso que possa parecer, pode ser um trampolim para o crescimento e a autodescoberta. Depois de seu tempo como escravo das rainhas de Ampix, onde Heracles encontrou humildade e um novo entendimento de seu lugar no mundo, ele começou a procurar mais uma vez o caminho para a liberdade, para viver uma vida humana comum. Existem alguns capítulos realmente tocantes e trágicos em sua história, como seu casamento com Deidre e o final que marcou o fim de sua vida na Terra. Nira era uma princesa, filha do rei Enéas. Ela era famosa por sua beleza e sabedoria. Mas você sabe como é em mitos. Às vezes, a felicidade vem com uma luta. Hércules teve que enfrentar um oponente poderoso, Achéloi, que poderia se transformar em formas diferentes, como uma cobra ou um touro. Hércules e Achéloi tiveram uma batalha feroz. Foi uma batalha de força contra as astúcias. Achéloi usou o dele. Ele tinha capacidade de mudar de forma para enganar o herói, mas Hércules o superou quebrando a rocha, que se tornou um símbolo de sua vitória. Após a vitória, Hércules se casou com o herói Dínir, e o casamento deles parecia feliz a princípio. Eles decidiram deixar o palácio de seu pai e ir a uma nova cidade, onde poderiam começar uma nova vida juntos. Mesmo quando ele estava se esforçando pela paz, Hércules nunca foi fácil. O destino preparou novos desafios para ele em seu caminho. Hércules e Nira chegaram ao rio Eva, onde estavam esperando Centaur Nes, que ofereceu sua ajuda. Ele se ofereceu para levar Nira pelas águas tempestuosas enquanto Hércules nadou. Mas, como se viu, o centauro era traiçoeiro. Ele tentou sequestrar Nira, pensando que poderia tirar proveito do desamparo dela. Ao saber disso, Hera não perdeu tempo. Arrancando seu banheiro. O guia morrendo concebeu uma vingança astuta. Ele convenceu Nira de que seu sangue era uma poderosa poção de amor que garantia que Hércules sempre permanecesse fiel a ela. Ele disse a ela para recolher o sangue dele e mantê-lo como meio de preservar o amor dela. Minha querida, por favor, tente ser paciente com seu marido. Lembre-se de que ele sempre estará lá para você. Se você já sentir que ele não está prestando tanta atenção, deixe-o saber. A bela jornada da vida familiar de Hércules e Ri estava prestes a começar. Hércules, com sua paixão e charme, foi atraído pela beleza ao seu redor. Iol, a filha do rei, Aihale. Essa conexão foi o último canudo para Dine, que se lembrava das palavras de Nes. Ela decidiu usar uma poção de amor para reconquistar o favor do marido. Nira encharcou o sangue de Nes em Hércules e o enviou ao marido através de um servo, mas ela não sabia. Quando Hércules vestiu a capa, o sangue foi misturado com veneno hidra. O veneno começou a penetrar em seu corpo, causando tormento insuportável. Logo, Hércules percebeu que não havia fuga. Ele decidiu encontrar a morte com honra. Ele subiu para o topo da montanha e preparou uma pira funerária. Hércules pediu a seus amigos que acendessem um fogo, mas ninguém ousou fazê-lo. Finalmente, um pastor chamado Filoctetes concordou em acender uma fogueira em gratidão. Hércules deu a ele seu arco e flechas. Quando as chamas consumiram seu corpo, foi realmente um milagre, e aconteceu assim. Heracles estava a caminho do Olimpo, onde Zeus graciosamente lhe concedeu imortalidade. Ele se tornou um deus, e seu lugar estava entre os maiores olímpicos. Hércules estava esperando por uma reunião com Hera, cuja perseguição e Rita o acompanhará desde nascimento. Hera estava entre os que cumprimentaram sua chegada. Este foi um encontro único. Hera, que havia infligido inúmeros sofrimentos a Heracles, agora olhava para ele com respeito. Seu ódio por Heracles não foi causado por suas ações, mas pelo fato de ele ser o filho.
Zeus e a esposa mortal de Alcesus. Quando Héracles alcançou imortalidade, ele se tornou igual de Héracles. Este belo momento simbolizava que mesmo as emoções mais poderosas, como ódio e ciúme, podem ser superadas. Hera não apenas reconheceu Héracles como um herói, mas também o aceitou como membro da família olímpica. Sua reconciliação se tornou um símbolo de que o conflito pode terminar se ambos os lados estiverem dispostos a reconhecer a força e a dignidade um do outro. Para solidificar o novo status de Héracles, Eus lhe deu beleza eterna. Hebe era filha de Zeus e Hera, então quando ela e Héracles se reuniram, era um símbolo de tudo que estavam faltando na vida: peças, harmonia e felicidade. Ela era como um anjo da guarda, ajudando Héracles a deixar seu sofrimento e a encontrar a felicidade que ele estava perdendo. De acordo com os mitos, Hebe serviu néctar e ambrosia aos deuses, que simbolizavam a vida eterna. Agora, ela compartilhou essa bênção com Héracles, tornando-o imortal para que o passado não tivesse mais poder sobre ele. O Olimpo Hércules encontrou seu direito de direito entre os deuses. Seu novo status significava que ele não seria mais um herói lutando pela sobrevivência. Agora, ele era o protetor dos mortais, o santo padroeiro de força e coragem. Seu nome tornou-se sinônimo de superar as adversidades, e as pessoas de toda a Grécia começaram a prestar homenagem a ele. Héracles, como deus, tornou-se um símbolo de esperança para aqueles que lutaram contra as adversidades. Sua história inspirou feitos e templos dedicados a ele, lugares onde as pessoas buscavam bênçãos e proteção. A ascensão de Hércules para o Olimpo foi um belo momento na história dos deuses imortais. Este não é apenas um mito sobre a recompensa por feitos. É uma história sobre como uma pessoa que passou por dor, sofrimento e provações pode alcançar a grandeza. Hércules é um exemplo do que é poder. Ele nos mostrou que com o poder vem a humildade e a perseverança, o que pode superar qualquer obstáculo. Este final nos lembra que mesmo os maiores sofrimentos podem levar ao triunfo. Grandes pessoas deixam um legado que inspira para sempre. A história de Hércules nos ensina que a grandeza é medida não apenas pelas vitórias, mas também pelo fato de que, enquanto Hércules chegou ao Olimpo, ele não estava apenas indo a lugar nenhum. Ele se tornou parte de uma grande história onde deuses imortais se uniram em uma história de força humana e esplendor divino. Meus queridos amigos, quando chegamos ao fim desta jornada incrível com Hércules, fomos levados a uma viagem de descoberta. Vimos um homem, nascido da união de uma chance. E uma mulher mortal, superou os desafios que pareciam intransponíveis. Testemunhamos sua ascensão à grandeza, seu lugar entre as fileiras de heróis lendários. É um símbolo do espírito humano. Ele mostra como podemos superar os desafios e continuar, não importa o que a vida ligue para nós. Sua vida é uma bela história de como os tempos difíceis podem se transformar em incríveis oportunidades de crescimento e aprendizado. As aventuras de Hércules nos mostram que todos temos a chance de ser nosso próprio herói. Todos enfrentamos desafios em nossas próprias vidas, e todos temos força, coragem e determinação para superá-los. Aprendemos e crescemos com esses desafios, tornando-se mais fortes, mais sábios e mais próximos de nossos sonhos. Esses desafios têm sido a base para lendas, obras de arte e reflexões filosóficas por milhares de anos e continuam a falar conosco hoje. Todos nós podemos ver o quão duro ele está trabalhando em suas lutas, e estamos lá com ele, torcendo por ele. Todos nós temos nossas próprias jornadas, estejam trabalhando em direção a um objetivo, nos esforçando para crescer ou apenas encontrar nosso lugar no mundo. E não é fascinante como a ascensão de Hércules de ser um deus imortal, a sua ascensão ao Olimpo simboliza não apenas o fim de sua jornada, mas também nos lembra que a verdadeira grandeza está ao seu alcance? Se você acredita em si mesmo e continue avançando, mesmo quando o caminho fica difícil, você está fazendo algo verdadeiramente especial. Obrigado por se juntar a mim nessa jornada, e eu realmente espero que essa história tenha. Esperamos que você tenha sido inspirado a aprender mais sobre a mitologia grega antiga e refletir sobre sua própria força e capacidades. Esperamos que o espírito de Hércules tenha encorajá-lo a alcançar sua firmeza, apoiá-lo em momentos difíceis e lembrou que grandes vitórias aguardam aqueles que estão prontos para lutar pelos seus sonhos. Gostamos de compartilhar esta palestra com você e esperamos vê-lo novamente em breve.